Dedicação do edifício ao Senhor. William Marion Branham, quarta-feira, 8 de julho de 1959, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos da América. Obrigado, muito obrigado, irmão Littlefield. Quando eu estava entrando, há alguns instantes, Billy, meu filho, me disse, se não me engano, que Sam Jones era o evangelista. É isso mesmo? Um irmão de Sam Jones Colewiter. Ficou apenas Sam Jones. Morava aqui, portanto, este local deve ser um lugar sagrado, um lugar dedicado ao Senhor. E construímos um edifício sobre este lugar santo. E nesta manhã estamos aqui para a dedicação deste edifício ao Deus que o protegeu e fez com que todas essas coisas se concretizassem. E é sempre um grande prazer para mim e um privilégio falar algumas palavras na dedicação de uma igreja ao serviço do Senhor. Bem, a igreja é um edifício, mas certa vez foi dito por Estevão: Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, mas corpo me preparaste. Vei? E sabemos que a igreja é o Espírito de Deus no povo. É isso que constitui a igreja. Mas também temos locais de reunião, lugares dedicados, onde esse corpo da igreja se reúne para adorar a Deus. E Deus tem concedido ao nosso precioso irmão e a esta congregação esta belíssima estrutura. Portanto, estamos aqui nesta manhã com este propósito, dedicá-la para que seja um lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Vou pedir a este pastor para participar desta dedicação, lendo um trecho da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 5, antes de iniciarmos o culto de dedicação. 2 Crônicas 5. Irmão Littlefield, obrigado. O irmão Littlefield lê a escritura. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então, Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar, por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então, os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas, que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas,
E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada. Enquanto olhamos solenemente para a palavra do Deus vivo e falando sobre este tema da dedicação do edifício ao Senhor, gostaria de fazer esta declaração. É sabido entre a maioria de nós, e especialmente entre os estudiosos, que Deus é onipresente. Bem, eu creio, em certa medida, que Deus é onipresente. Deus é onipresente, sendo Ele onisciente, o que o torna onipresente. Se Deus fosse onipresente tal como a atmosfera, então Ele seria um mito. Mas Deus é uma pessoa, portanto, Ele tem que ter um lugar específico onde habita, e Ele é onipresente por ser onisciente. Portanto, se Ele está em todo lugar, é porque, sendo onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe tudo, Ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, mas o próprio Deus habita em um lugar específico. Portanto, sendo Ele infinito, bem, a palavra infinito não pode ser reduzida a nenhuma palavra em nenhum idioma. A palavra infinito é como infinidades, é dali em diante. E Deus é infinito. Se eu tentasse resumir o que significa infinito em uma única citação, seria que 100 milhões de anos antes que o mundo fosse formado, o Deus infinito conhecia cada pulga que existiria na terra e sabia cada vez que elas piscariam os olhos, cada uma delas. Isso ainda não é nem metade do que significa ser infinito. Portanto, sendo Deus infinito e onisciente, Ele conhece todas as coisas e sabe tudo o que acontece em todos os lugares e em todos os momentos. Mas Ele próprio é uma pessoa habitando em um lugar. Portanto, poderíamos dizer que Ele é onisciente. Bem, Deus habita entre o seu povo, e quando Ele os chamou para sair do Egito, eles eram o povo de Deus. Ele os escolheu como uma nação, um povo peculiar, um sacerdócio real, e Ele escolheu esse povo em específico. Porém, enquanto habitavam no Egito e estavam dispersos, eles eram o povo de Deus. Mas quando Ele os chamou para sair, eles passaram a ser a igreja de Deus. Porque a palavra igreja significa separados, chamados para fora. Eles se tornaram a igreja de Deus. Então, sendo a igreja de Deus, Deus designou um determinado lugar para que esse povo se reunisse, onde haveria companheirismo, porque Deus anseia por ter companheirismo com seu povo e entre seu povo. Então Deus levou Moisés ao Monte Fogo, onde os relâmpagos fulguravam e os trovões rugiam, e ele lhe mostrou que tipo de lugar ele desejava habitar na terra, pois Moisés construiu o tabernáculo terrestre segundo o modelo do que ele havia visto no céu, um santuário do Senhor. Oh, eu penso que isso é tão belo, pensar que, antes de Deus permitir a construção de um edifício na igreja,
Esse edifício tinha que seguir um modelo de sua morada celestial. Moisés fez todas as coisas segundo o modelo do celestial.